Quando é dia de raid, a gente já pode esperar muito passe gratuito e raids pra gente fazer de montão, né? Dia de raid dos Pokémon Origem aí, Giratina e Palkia estão retornando no Pokémon GO no dia 10 de agosto, de 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Tudo pra você fazer esse evento com maestria, inclusive os melhores counters e também os melhores usos desses Pokémon que são extremamente fortes no jogo. Vamos começar falando dos bônus do evento, meus amigos. A gente vai ter aumento do uso do limite de passe remoto de 10 para 20 a partir do dia 9 de agosto às 18 horas e esse bônus vai durar até 10 de agosto, 23 horas e 59 minutos. Então você vai poder usar 20 passes de raid aí no dia 9 e também no dia 10 de agosto. Os passes gratuitos que a gente vai receber durante esse evento, pessoal, são 5 passes presenciais, que são esse passe laranja. Mas se você guardar o passe do dia anterior, você vai conseguir fazer 7 raids gratuitas aí, ou de Dialga, ou de Palkia, ou mesclando os dois. Então 7 passes de raid gratuitas aí. Esses passes não são cumulativos, você vai ter que fazer uma raid, depois gira o ginásio, pega outro passe, faz uma raid e assim sucessivamente, tá? Não dá pra acumular na sua bolsa. Também teremos maior chance de encontrar Dialga e Palkia Shine aí nas suas versões origens. Boa sorte pra conseguir esse Shine. Geralmente em dia de raids a chance de Shine é muito boa, girando em torno de 1 a cada 10 mais ou menos, tá? Outros bônus do evento, a gente vai ter 1,5 vezes XP nas batalhas de raid que a gente fizer. A partir das 2 horas da tarde só vai ter raids de Dialga e Palkia, então não fica preocupado. Os ginásios vão ser tomados pelas raids desses dois aí. Também teremos maior chance de receber doce GG raro em qualquer batalha de raid que a gente fizer. E também chance de conseguir os golpes de assinatura, os golpes de legado de Dialga e Palkia na forma origem, tá? Não é garantido que você vai conseguir pegar esses golpes de legado. Também não dá pra colocar com TM Elite no momento no jogo, tá? Então se você tem esse golpe, tem. Se você não tem nem como colocar com TM Elite no momento. Vamos falar do ingresso aqui na loja, pessoal, que vai custar R$ 9,90. Você não é obrigado a comprar esse ingresso na loja para participar do evento. Esse ingresso é totalmente opcional. Se você quiser comprar o ingresso, você vai ganhar aí 8 passes de raid gratuitas, que também não acumulam, são passes laranja, tá? Então não acumulam na bolsa também. Você também vai ganhar um doce GG raro por qualquer raid que você concluir aí, seja de Dialga ou de Palkia, 3.000 de XP também em batalhas de raid. Também teremos 2 vezes mais poeira estelar em qualquer batalha de raid. E se você comprar na loja online do Pokémon GO, não na loja dentro do jogo, né? Se você comprar na Web Store aí, você vai ganhar um passe de batalha premium extra ao comprar esse passe, tá? Vamos falar agora, é claro, do nosso primeiro Pokémon. Vou falar dos dois aqui, mas vamos do Dialga primeiro. Ele é de tipo metal e tipo dragão, por isso ele tem fraqueza simples aí ao tipo lutador e ao tipo terrestre. Dá pra fazer com 3 treinadores com os Pokémon level 50, 4 treinadores com os Pokémon level 40 e 5 treinadores com os Pokémon no level 30. O nível do Pokémon é aquele arco que fica na cabeça dele, você não consegue observar a olho nu, o jogo não te mostra. A partir do momento que ele começa a pedir doce GG pra fortalecer, ele já tá no nível 40 ou superior, e a partir do momento que ele pede 6.000 de poeira estelar, ele tá no nível 30 até antes do 40 ali, tá? Mas você pode usar o aplicativo do Pokédine para visualizar o nível que o Pokémon se encontra, tá? Ele também mostra a IV de PVP e outras coisinhas mais. Junto com esse aplicativo, você pode usar o Pokéraid também, qualquer um dos dois, para você conseguir auxílio de outros treinadores ao redor do mundo para fazer as batalhas. Você pode criar salas aí de raids lendárias na sua cidade, pode ser Mega Raid também. Convida a galera de fora para fazer com você e você usa passe presencial, a galera de fora usa passe remoto. Ou ao contrário, você usa passe remoto em outras salas que treinadores ao redor do mundo criarem, tá? Esses aplicativos não dão ban, não. Quanto à questão da quantidade de gente para fazer essas raids, você pode diminuir a quantidade de treinadores aí, ativando aquela função de jogo em grupo, né? No momento da batalha, você consegue ativar alguns efeitos que vão dar dobro de dano aí nos carregados dos seus Pokémon, que é bastante interessante.
O 100% sem influência no clima do Dialga é 23,37 e com influência no clima é 29,21. Os climas que deixam ele bufado é o clima de ventania e o clima de neve. Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Dialga. Ele segue a mesma tonalidade de cor aí do Dialga normal, né? No caso, Dialga alterado, né? Que é a forma comum que a gente conhecia. No caso, lançou essas formas origens aí recentemente aí no Pokémon GO e também na franquia Pokémon. Então o Shine aí é coisa linda, coisa verde maravilhosa, gosto, muda bastante, né? E não se esqueça, se o Pokémon brilhar nas raids lendárias ou em qualquer raid que você for fazer aí, não esqueça, joga abacaxi ou abacaxi prata de preferência, porque ele sempre vai ficar. A primeira Pokébola que tocar no Pokémon, ele já vai ser capturado. Não precisa se preocupar em usar frambo dourada, pode usar abacaxi tranquilamente. Vamos falar dos melhores counters pro Dialga, pessoal, sempre com 3 Mega Evoluções, 3 Sombrosos e 14 Pokémons normais, pra ficar acessível pra todo mundo, tá? Quando tem fusão também, eu só coloco uma, porque eu sei que muita gente não tem os Pokémon recomendados aqui, e eu tenho que fazer a lista o mais acessível possível, tanto pra quem tá começando, quanto pra quem é velho de guerra aí no jogo, né? Mega Lucario é o melhor Pokémon pra essas raids aí, com Palma da Força e Aura Esférica. Depois temos o Primal Groudon com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Lâmina Abissal é golpe de legado dele. Excadril Sombroso aparece na sequência com Tapa de Lama e Areias Ardentes. Lucario normal volta aqui com Palma da Força e Aura Esférica. Palma da Força é golpe de legado dele, acabei esquecendo de falar no Mega, né? Mega Garchomp aparece depois dele com Tiro de Lama e Poder da Terra. Poder da Terra é golpe de legado do Garchomp. Groudon Sombroso volta aqui com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Temos também o Terrakion com Chute Duplo e Espada Sagrada. Espada Sagrada é golpe de legado dele. Landros na forma Therian aparece na sequência com Tiro de Lama e Tempestade Saibrosa. Tempestade Saibrosa é golpe de legado. Conkeldurr Sombroso é o próximo com Contra-Atacar e Soco Dinâmico. Temos também o Keldurr aqui, pessoal, com Rasteira e Espada Sagrada. Groudon é o próximo com Tiro de Lama e Lâmina Abissal. Temos também o Excadril aqui com Tapa de Lama e Areias Ardentes. Conkeldurr é o próximo com Contra-Atacar e Soco Dinâmico. Temos também o Cobalion aqui, né, com Chute Duplo e Espada Sagrada. Espada Sagrada é golpe de legado dele. Landros na forma encarnada aparece na sequência com Tiro de Lama e Poder da Terra. Temos também o Marshadow aqui com Contra-Atacar e Corpo a Corpo. Hyperion é o próximo com Tapa de Lama e Terremoto. Virizion é o próximo com Chute Duplo e Espada Sagrada. Espada Sagrada também é golpe de legado do Virizion. Buzzwole é o próximo com Contra-Atacar e Super Poder. E a gente fecha a nossa lista de counters aqui com Contra-Atacar e Soco Dinâmico com o nosso querido Machamp, tá? Dialga, pessoal, é um excelente Pokémon na Master Liga, tá? Muito boa opção com Sopro do Dragão, Rugido do Tempo e Cabeça de Ferro. Rugido do Tempo é o golpe de assinatura dele, o golpe de legado que você pode ou não conseguir nessas raids lendárias durante esse dia de batalha de raids dele aí, tá? Vou recomendar um time bem interessante aí para você utilizar o Dialga na forma origem aí. Então você pode usar o Dialga como seu lead, vai começar com ele no campo aí, obviamente. Se você tiver alguma dificuldade com Pokémon que vai dar dano super eficaz nele, principalmente de terra, né, lutador também, você pode colocar o nosso querido Palkia na forma origem aí, que é o safe switch muito bom, vai fazer com que você consiga reverter um lead ruim aí no PVP, e quando a batalha já estiver quase acabando, você pode finalizar aí com Landros na forma Therian, né, que ele é muito boa opção, também cobre fraqueza dos outros dois, bem interessante esse time aí, você pode utilizar. Todas as artes aí desses times aí, tanto pro Dialga quanto pro Palkia, que eu vou mostrar outro time depois, né, quando eu falar do Palkia, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tá bom? E pra bater em raids, pessoal, esse bicho é muito poderoso aí, tanto a tipagem Aço quanto a tipagem Dragão. Na tipagem Aço, com Garra de Metal e Cabeça de Ferro são os melhores movesets, e da tipagem Dragão, Sopro do Dragão e Rugido do Tempo, tá? Boa opção demais, muito bom, muito forte, muito útil.
Se você quer conseguir mais doces aí, tanto do Dialga quanto do Palkia, é importante que você ative uma Mega Evolução da mesma tipagem deles. Como eles compartilham a tipagem Dragão entre si, você pode ativar qualquer Mega Evolução do tipo Dragão, você vai conseguir mais doces aí. Dê preferência àquelas Mega Evoluções que você tem nível 2 ou 3 aí, pra ganhar um pouquinho mais de XP também, aumentar a chance de doces GG também. Platinar as medalhas de tipagem sempre vão ajudar nas capturas aí no Pokémon GO, tá? Dialga é tipo metal e dragão, e Palkia água e dragão. Então essas medalhas aí, quanto maior o nível dessas medalhas, mais aumenta a chance de captura. Seja selvagem, seja em raid, qualquer mecânica no jogo, você consegue uma chance maior de captura platinando as medalhas de tipagem. Utilize Frambo Dourada para você conseguir capturar o Pokémon com maestria. Eu sei que o abacaxi você vai conseguir ganhar mais doces, mas não aumenta em nada a sua chance de captura. A Frambo Dourada é a melhor fruta para capturar Pokémon, depois vem o abacaxi prata e depois a Frambo normal. Nesta ordem, as outras frutas não aumentam a chance de captura do Pokémon, tá? Você pode tentar acertar um excelente ou um ótimo também, mas pode mirar o círculo primeiramente, né? Você vai clicar e segurar na tela até o círculo ir diminuindo, você deixa numa condição de ótimo ou de excelente, depende da sua facilidade de acertar ou não o círculo aí no Pokémon GO, e quando o Pokémon utilizar o ataque, você gira uma ou duas vezes ali e arremessa a Pokébola. Assim que a animação de ataque do Pokémon estiver acabando, a Pokébola vai chegar nele e você não vai perder Pokébola à toa, né? Você garante que você vai acertar todas as Pokébolas aí. Primeiramente, tente pegar o time do ataque do Pokémon. Tem ataques que demoram mais, tem ataques que demoram menos, tá? Então pode ser que você jogue mais rápido ou mais demorado aí na questão do arremesso. É só acostumar mesmo com o Pokémon, tá? Você pode ativar também as fusões do Kyurem, caso você tenha acesso aí, principalmente o Kyurem branco. Ele vai aumentar 1.5% de chance de captura daquele Pokémon, e somando tudo que eu falei até agora com vocês, vai aumentar ainda mais. Então cada coisinha vai somando e aumentando a chance de captura desses Pokémon. O Kyurem preto também aumenta a chance de captura, mas é 1.2, então o Kyurem branco acaba sendo mais eficiente nesse caso. Agora vamos falar do Palkia, obviamente, né, pessoal? Palkia Origem é do tipo água e dragão, por isso ele tem fraquezas simples ao tipo dragão e ao tipo fada. Dá pra fazer com 3 treinadores com os Pokémon level 50, 4 treinadores com os Pokémon level 40 e 5 treinadores com os Pokémon level 30. Todas aquelas coisas que eu falei de nível, dicas pra captura, jogo em grupo, Pokédean, Pokéraid, não vou ficar repetindo aqui não, vamos seguir com o guia do Palkia, tá? O Palkia 100% sem influência no clima é 23,67 e com influência no clima é 29,58. Os climas que deixam ele bufado é o clima de ventania e o clima de chuva. Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante do Palkia. Já não acho tão interessante quanto o Dialga, né? Muda pouquíssima coisa, o corpo dele fica mais rosado, os detalhes roxos que ele tem também ficam mais rosados, quase não muda tanto, não gosto tanto assim. Mas deixa aqui no comentário, você gosta do Shine do Palkia ou não? Vamos de counters aqui agora pro nosso querido Palkia, começando com Mega Rayquaza, pessoal, com cauda do dragão e golpe deslizante. Golpe deslizante é um golpe de legado do Rayquaza. Para você utilizar esse moveset, você tem que desbloquear um segundo ataque no Rayquaza, porque ele precisa do golpe Ascensão do Dragão para usar a Mega Evolução. E Ascensão do Dragão é um golpe que você só consegue colocar com Meteorito. Então o Rayquaza é um pouquinho mais caro de fazer, caso você queira, caso você tenha aí, fica à vontade para usar, né? Mega Garchomp aparece na sequência com cauda do dragão e o traje. Temos também a Mega Gardevoir com encantar e clarão deslumbrante. Palkia Assombroso é o próximo com cauda do dragão e meteoro do dragão. Dialga Origem aparece na sequência com sopro do dragão e rugido do tempo. Dialga Assombroso é o próximo com sopro do dragão e meteoro do dragão. Palkia Origem com cauda do dragão e laceração espacial aparece na sequência, também é bom para bater no próprio Palkia, né? Salamence Sombroso é o próximo com cauda do dragão e o traje é golpe de legado do Salamence. Rayquaza normal é o próximo com cauda do dragão e golpe deslizante. Enamoros na forma encarnada aparece na sequência com vento de fada e clarão deslumbrante. Dialga normal é o próximo com sopro do dragão e meteoro do dragão. Temos também o Palkia
normal com cauda do dragão e meteoro do dragão. Haxorus aparece na sequência com cauda do dragão e golpe deslizante. Golpe deslizante é golpe de legado do Haxorus. Tapu Lele é a próxima com confusão e ira da natureza. Esse golpe carregado é um golpe de legado dela e de todos os outros tapos também, né? Xerneas aparece na sequência com geomancia e explosão lunar. Geomancia é golpe de legado dos Xerneas. Temos também o Tapu Koko, pessoal, com troca elétrica e ira da natureza. Regidrago é o próximo com sopro do dragão e energia dracônica. Ambos os golpes são golpe de legado do Regidrago, bem carinho pra fazer se você não tem esses golpes de legado, né? Garchomp é o próximo com cauda do dragão e o traje. Dragapult aparece na sequência com cauda do dragão e golpe deslizante. E Salamence é o último dos recomendados aqui com cauda do dragão e o traje. Mas como tinha muito lendário e pseudo lendário nessa lista, eu tomei a liberdade de colocar mais 3 counters acessíveis pra quem não tem tanta opção assim. Togekiss é excelente Pokémon para bater em raids aí, né, com Encantar e Clarão Deslumbrante. Temos também a Gardevoir com Encantar e Clarão Deslumbrante e também a Primarina aí com Encantar e Explosão Lunar. São 3 counters muito acessíveis para quem não tem tanta opção assim. O Palkia, pessoal, é muito forte na Master League, ele é top 5, ele é muito melhor do que o Dialga quando o assunto é PVP, tá? Não que o Dialga seja ruim, mas o Palkia é extremamente apelão, com sopro do dragão, laceração espacial e aqua cauda. Laceração espacial é o golpe de assinatura, o golpe de legado que você vai querer pegar nessas raids aí, né? Então boa sorte para conseguir esse golpe no Palkia. Um time muito forte para Master League utilizando o Palkia, pessoal, é utilizando o Palkia de lead. Você vai começar com ele no primeiro Pokémon do seu time aí. Caso você tenha alguma dificuldade em enfrentar Pokémons dragões, Pokémons que dão super eficaz, até mesmo fada, você pode botar aí o Save Switch, que é o Landorus. Ele vai se lidar bem com essas situações, ele vai cobrir bem as fraquezas do Palkia, e quando a batalha estiver acabando, você pode usar a Giratina na forma alterada, pode ser a origem também, mas a alterada ela é mais tanque, né? Ela aguenta mais porrada, ela tem muito mais defesa, então ela é um tanque aí, um closer muito bom para você finalizar a partida, tá? Mais uma vez, todas as artes no primeiro comentário fixado aqui. E para bater em raids, um dos melhores atacantes dragões do jogo aí, né? Com cauda do dragão e laceração espacial. Infelizmente ele não tem golpe ágil de água, senão ele ia ser bem recomendado também da tipagem aquática, mas por enquanto só da tipagem dragão mesmo. E se você quer capturar novos Pokémon para registrar no seu Pokédex, esse evento é pra você, tem Pokémon novo chegando aí no jogo. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!